Meus irmãos, mais uma vez, damos graças ao nosso Senhor Jesus por mais essa oportunidade para podermos cá estar mais uma vez, para assim poder louvar e adorar o nome do Senhor Jesus. Como é sabido, enquanto isso durar, vamos nós usar destes meios para poder assim estar a louvar o nome do Senhor. Meus irmãos, como é sabido, aí onde vocês estão, poderá também nos ajudar a engrandecer o nome do Senhor. E nós vamos iniciar a nossa reunião, a nossa celebração nesta noite com o hino de número 48, o dia do triunfo de Jesus. Então nós vamos louvar ao Senhor com esse hino. Quando lá do céu descendo para o seu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, este bom grande dia do triunfo do meu bem, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos onde a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos reunidos vão aclamarão seu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo visitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram e insultaram meu Senhor, mas gostoso meio-dia o triunfa do meu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Em mim mesmo nada tenho em quem possa confiar, mas Jesus morreu na cruz pra me salvar. Tão somente nele espero e eu sempre esperarei, pois com sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Quando enfim chegar o dia, esta é a esperança daqueles que têm Jesus como seu único
e suficiente Salvador. Vamos nós, neste momento, depois de louvarmos ao Senhor com este hino, o nosso hinário, vamos elevar a nossa voz em oração e nesse momento vamos estar a interceder em favor daquelas famílias que, claro, que em meio a esta situação até tenha perdido algum ente querido, como também vamos continuar a pedir ao Senhor que continue a ajudar e fortalecer aqueles que estão na frente da batalha, como os médicos, enfermeiros, os polícias, e também, como a Bíblia manda fazer, orar em favor dos nossos políticos, não é? Para que também possam encontrar a melhor forma, meio, para se gerir esta situação em favor da nação. Sabendo que, com certeza, se colocar em Deus em primeiro plano, o próprio Deus, como diz na sua palavra, Ele orienta. E a Igreja de Jesus na Terra, em meio a todas as situações, é uma igreja que continua firme, fiel, na esperança do Senhor Jesus, como nós acabamos de cantar nesse instante. Então vamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus, nós nesse momento elevamos a nossa voz a Ti. Rendemos graças ao Teu santo nome pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua infinita misericórdia. Querendo Te pedir, Senhor, em favor de todos aqueles que encontram-se, Senhor, em situações até mesmo de tristeza, por aqueles que, porventura, em momentos que a enfermidade tem atingido, como também, Senhor, as famílias que nesse momento já se encontram em situações até mesmo financeira, dado ao trabalho. Ainda te pedimos, meu Senhor, como Tu dizes na Tua palavra, oramos a Ti em favor daqueles que estão a liderar, daqueles que estão a tomar decisões em todos os sentidos, Senhor, para que possam assim ter formas de atender a esta nação, como também pelo mundo e pela Tua igreja, por cada servo Teu. Nós ainda rendemos graças ao Senhor, porque nós cremos na Tua providência. Nós cremos, Senhor, que Tu és aquele que tem todo o controle. Tu és aquele que criou todas as coisas. E como Tu criaste todas as coisas, nós acreditamos, Senhor, em Tua grandeza, no Teu amor e na Tua misericórdia. Te louvamos, agora e sempre. Amém, Jesus. Amém. Meus amados, como ontem houve aí um pico na internet, foi mesmo abaixo, nós tivemos que reiniciar a primeira parte dos louvores, não ficou gravado. Uma das irmãs que estava a acompanhar conosco, ela pediu-nos para cantarmos novamente este coro de louvor e adoração ao nome do Senhor. Por isso, nós vamos assim estar atendendo o pedido da irmã e vamos, todos nós, louvar o nome de Jesus. Com aquele corinho, ao entrar na Tua presença. E no Teu santuário estou perante Teu esplendor. Contemplo Teu semblante, cheio de graça e de amor. Eu só quero Te adorar, Senhor. Ao entrar em Tua presença, nos atos de louvor, e no
cheio de graça e de amor. Eu só quero te adorar, Senhor. Tu és grande entre nós, forte Deus. Tu és grande entre nós, Abba Pai. Tu és digno de louvor de todos nós, Senhor. Tu és grande entre nós, forte Deus. Tu és grande entre nós, forte Deus. Tu és grande entre nós, Abba Pai. Tu és digno de louvor de todos nós, Senhor. Tu és grande entre nós, forte Deus. Ele é grande. Como é grande o nosso Deus. Tu és grande. Entre nós, forte Deus. Tu és grande entre nós, Abba Pai. Tu és digno de louvor de todos nós, Senhor. Tu és grande entre nós, forte Deus. Tu és grande entre nós, forte Deus. Glórias ao nome do Senhor. Meus amados irmãos, depois de nós cantarmos este hino e também esse coro de louvor e adoração ao nome do Senhor, eu quero te convidar neste momento para nós estar a meditar na sacrossanta palavra do nosso Deus. Eu quero já convidar você que quer acompanhar e que tem este costume, quero te convidar já para abrir a sua Bíblia no livro, segundo escreveu o profeta Oséias, no capítulo 4, o versículo 1 ao versículo de número 3, e depois nós iremos ler o versículo de número 6. Vamos assim estar a ler esses versículos. E dentro disto, nós vamos aqui estar a meditar, falando sobre a verdade de Deus prevalece. Esse será o tema dentro daquilo que nós iremos estar a meditar nesta hora. E aqui, o assunto principal não poderia ser para podermos perceber esta verdade de Deus. E que Israel e Judá, eles são ameaçados com castigo por causa da sua conduta espiritual diante de Deus, ignorando a verdade que libertava. E nós vemos aqui que nesse contexto de ignorar, surge então uma malícia que pairava, de modo que o povo de Israel não se preocupava em servir a Deus de uma forma a agradar a Deus. Nos dias do profeta Oséias, o Senhor notificou o povo de Israel com situações essenciais que estava a faltar entre os habitantes da terra no seu tempo. E ao observar o contexto vivido na sacrossanta palavra, nós vamos aqui trazer para os dias em que nós estamos a viver. E quando aqui eu estava a meditar nesse texto, isso chamou-me a atenção.
E agora quero convidar você para, juntamente comigo, lermos a sacrossanta palavra. Assim diz o profeta Oséias. Ouvi a palavra do Senhor, ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Entenda aí. O Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece em perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e tudo o que mora nela desfalece, com os animais do campo, e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Versículo de número 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei. Para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei de Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. O objetivo principal desta mensagem que o profeta Oséias proferiu ao povo de Israel. Vemos aqui que havia, juntamente com seus contemporâneos, o profeta Amós, o profeta Isaías, o profeta Miqueias. E vemos aqui que devem ser entendidos levando em consideração o contexto da mensagem referente à saída do povo de Israel, quando Deus fez um pacto com eles, quando eles estavam no Egito. E nós vemos aqui o último livro do Pentateuco, Deuteronômio. E nós vemos que nesse livro, olhando aqui em termos paralelos, Deus fez uma aliança com Israel. Vemos aqui novamente, com esse tempo, Deus conclamando a Israel, para que Israel chegasse a Ele. E nós vemos aqui, neste último livro, esta aliança entre Deus e o seu povo. E Deus conclama o povo para manter a sua lealdade com Ele, para adorá-lo, para exaltá-lo, para obedecer os seus mandamentos. E nós sabemos que quando há a obediência à lei de Deus, a bênção virá. E nós vemos, precisamente, no capítulo 28 de Deuteronômio. Deus usa Oséias ao longo para trazer essa demonstração, mais uma vez, ao povo de Israel. E trazendo para os dias atuais, é um alerta de Deus para o mundo contemporâneo, para o tempo em que nós estamos a viver. Alguém poderá até fazer pergunta: bem, mas isto foi uma palavra dirigida ao povo de Israel. Sim, foi uma palavra dirigida ao povo de Israel. Mas, como eu disse há instante, ao ler esse texto, nós vamos ver o que nós estamos a presenciar no mundo atual.
há uma ligação, ainda que foi para Israel, mas nós podemos também, como a palavra, por isso que eu usei o termo, a verdade de Deus, ela prevalece. E aqui nós vamos ver que nesse contexto não é de forma temporal, mas podemos dizer que é intemporal. Por que eu digo intemporal? Porque a terra ainda cá está. Nós vemos que o homem ainda cá está. Por isso, eu convido a ti, acredite, a palavra de Deus, ela cumprirá. Queira o homem, sim ou não, Deus cumpre com a sua palavra. Deus é imutável. Negligenciá-lo é entrar por caminhos com consequências desastrosas. E nós podemos aqui perceber isto. Como nós até voltando a fazer referência do hino primeiro que nós cantamos. Deus, Ele tem um interesse que o homem volte para Ele. Deus tem um interesse que o homem esteja com Ele. Mas nós podemos ver, o homem, Deus está para muitos em segundo plano. Por isso, Deus cumpre com a sua palavra. A negligência diante da veracidade da palavra de Deus. E agora nós vamos adentrar no texto que nós lemos. Então, negligência diante da veracidade da palavra de Deus. E aqui nós vamos ver, nesse contexto da ocorrência, o povo, referenciando ao povo de Israel. A negligência leva a perder o amor que transforma. E isso nós lemos já no versículo 1. Então, quero recitar mais uma vez. A negligência leva a perder o amor que transforma. E quando nós voltamos para o Novo Testamento, eu posso observar que o apóstolo Paulo, ele usa esta forma também para alertar o povo do seu tempo. Nós vamos ver que há quase 2000 anos atrás, pós o profeta Oséias, pós o nascimento de Jesus, Paulo usa esta expressão: o amor não pratica o mal contra o próximo, porquanto o amor é o cumprimento da lei. Romanos 13:10. E ainda eu posso aprender com o que João escreveu na sua primeira epístola, no capítulo 4, no versículo de número 8. O que eu posso aprender, ler aqui? Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Mas nós podemos ver como denunciado pelo profeta Oséias, através de Deus, a terra naquele tempo, o amor estava extinto. Ainda que falte o amor humano, eu quero dizer, o amor de Deus, ele prevalece. O homem pode estar longe desse contexto bíblico, por que não dizer teológico? Porque quando verdadeiramente nós colocamos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, nós vamos estar pautados, fundamentados na lei do Senhor. A negligência faz a perder o foco na verdade que liberta. Então nós estamos nesse ponto aqui, não podemos negligenciar a veracidade da palavra de Deus. E a negligência, ela faz perder o foco na verdade que liberta.
A verdade traz a transparência e a exatidão em relação aos acontecimentos. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Mais uma vez, Paulo escreve lá em 2 aos Coríntios, no capítulo 13, o versículo de número 8. Não poder dizer que a Bíblia contém verdade. Não se pode dizer. A Bíblia contém verdade. Porque muitos param por esse pensamento. A Bíblia é a verdade. Há uma diferença de dizer que é verdade, que a Bíblia contém verdade, e dizer que a Bíblia é a verdade. A verdade que liberta, a verdade que transforma o homem, nós podemos encontrar na sacrossanta palavra. E nós vamos ver lá no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 17, no versículo 17, o próprio Jesus dizendo que Ele é a verdade. Deus é a verdade. Então nós vemos que não tem como o homem fugir. Se o homem pautar por aí, fundamentar nesta verdade que liberta, nessa verdade que transforma, nessa verdade que regenera, não negligenciando isto, o homem vai trilhar por caminhos que vai levar a um porto seguro. A verdade não é limitada, muda conceito e eleva no conhecimento de Deus. E por que a verdade não é limitada? Por que a verdade, quando estamos na verdade, elevamos o nosso conceito no conhecimento de Deus? Nós podemos ver que a ciência e a filosofia, no tempo em que nós estamos a viver, está no ápice. Mas em pleno a situação inesperada da qual nós estamos a atravessar, deparamos com a insuficiência do homem. Nós vemos que o homem é fantástico, claro, o conhecimento, é fantástico o aumento da ciência, isto é fenomenal. Mas seria melhor ainda se o homem compreendesse a sua dependência de Deus. A sapiência humana nada é diante da onisciência de Deus, pautado na sua palavra. E aqui nós podemos ler o Evangelho, segundo escreveu Mateus, quando o próprio Jesus diz: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Nós estamos a falar do tempo de Jesus. Observe que o texto que nós lemos de base para isso que nós estamos a meditar foi Oséias. Mas em todos os tempos, desde a pós-decadência humana, nós vamos ver que o homem ele tem procurado trilhar por métodos, meios e formas, segundo os seus preceitos, segundo os seus próprios conhecimentos. Mas há situações que o homem depende de Deus. Por isso, não podemos negligenciar a verdade de Deus. E mais uma vez digo, esta verdade que liberta, esta verdade que transforma. A verdade humana leva ao esquivar do conhecimento de Deus, provocando um caos da aproximação com Ele. Deixe-me partilhar algo que me aconteceu há tempos. Eu estava a evangelizar alguém, e a pessoa, quando eu falei que a Bíblia transforma, quando o homem lê e tenta
compreender o que nela está registrado. A pessoa usou uma expressão tipo assim, deboche. Ele olhou, fixou e riu. E diz, bem, Bíblia. A Bíblia, vocês dizem que a Bíblia é verdade, mas a Bíblia é papel, é escrita por homem. E o papel aceita tudo. Porque esta pessoa, ele tem um certo conhecimento intelectual. E aquilo que às vezes acontece, não, nem todos, mas a maioria, que quando deixa a sapiência humana estar acima e não compreende que o homem, num contexto geral, o que é o homem? E então, esta pessoa, ao me abordar desta forma, a mesma maneira sarcástica que ele estava a me abordar, quando disse que a Bíblia era feita por mãos de homem e era papel, que papel aceita tudo. A mesma forma, eu só apenas olhei, fixei os olhos e disse-lhe, mas espera lá, você está aí numa forma crítica em relação à palavra de Deus. Claro que Deus tinha que usar o homem para escrever as Escrituras. Porque o homem compreende a linguagem do homem. Deus não poderia ter usado um burro para escrever. Deus não poderia ter usado um outro animal qualquer para poder escrever. E ali, da mesma forma sarcástica que ele me abordou, eu perguntei-lhe, mas você entende a linguagem do outro animal? O burro? Ele virou para mim, não. Mas você compreende a linguagem humana? Compreendo. E nesta conversa, o homem chegou à conclusão, você tem razão. Você tem razão. Eu vou procurar a tentar ler o que está na palavra de Deus. E a partir daí, o que eu pude perceber, que esta pessoa, ele tem lido a Bíblia. Isso para dizer o quê? Deus usou homens em todos os tempos, em todas as épocas, para escrever a sua palavra, até fechar o cânon bíblico. A partir daí, nós temos, meus amados, a palavra de Deus à nossa frente, à nossa mão, para lermos, para meditarmos nela. E aqui nós encontramos a verdade. Por isso, o meu convite, não podemos negligenciar a verdade de Deus. Seja qual é o tempo que viva, passado, presente, e até que Jesus volte, nós precisamos pautar nas Escrituras, porque nela nós encontramos, sem dúvida alguma, os fundamentos principais para nós continuarmos a nossa caminhada. Segundo ponto, consequência do descaso. Devido ao pecado de Israel, uma seca severa ocorria na terra e o povo a morrer, o povo a perecer. E nós lemos isso no versículo 2 e no versículo de número 3 do texto que nós já lemos. Isso para dizer o quê? O hedonismo e o rejeitar Deus traz consequências. Por isso, há uma consequência no descaso. E mais uma vez, eu quero citar o hedonismo e o rejeitar de Deus traz consequência. O homem tem sido insaciável na busca de tudo aquilo que traz prazer momentâneo. Tem rejeitado Deus.
Deus está em segundo plano na vida de muitas pessoas. Com isso, há um afastamento, há um descaso, e isto é uma realidade que nós presenciamos todos os dias. Ele quer restaurar, ele quer libertar todos aqueles que estão longe da sua presença. Por isso, quando rejeita a Deus, com certeza há consequências. Porque quando o homem distancia de Deus, é a mesma coisa do homem estar dizendo: eu não preciso de ti. Você para mim é insignificante. E muitos assim têm agido. Mas nós podemos ver que ele, o homem, aceitando ou não, ele continua sendo Deus. E a terra dá sinal da consequência vivida pelo homem ou do homem. Estamos a ouvir que o planeta está a aquecer cada vez mais. Isto é um fato. E nós já percebemos que para a Terra produzir é preciso químicos e mais químicos. A Terra está cansada em todos os sentidos. O homem não está a perceber que é preciso cuidado. É preciso entender que a sua manutenção é inevitável. E por que eu estou a dizer isto? Porque nós vamos ver que quando Deus criou o mundo e colocou lá o homem, tudo era perfeito. E até pouco tempo nós vamos ver tudo, a terra não havia uma degradação em todos os sentidos. Seja histórico, geográfico e até mesmo teológico. Nós vamos ver que infelizmente muitos têm estado com descaso daquilo que Deus criou. E esse texto de Oséias está a mencionar isto, o descaso do povo do tempo de Oséias em relação àquilo que Deus tinha colocado nas suas mãos para o cuidado e para o sustento. Por isto, o homem não pode rejeitar Deus. O homem precisa dar credibilidade à palavra de Deus. E aqui transcrevendo o profeta Jeremias, também do alerta ao povo naquele tempo, ele diz: ó terra, 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 ouça a palavra do Senhor. Então Jeremias, no seu tempo, usa esta expressão para o povo naquele tempo. Ó terra, 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 ouça a palavra do Senhor. Jeremias 22, 29. E todos que estão a ouvir-me nesta hora, este é o meu convite. Ouça a palavra do Senhor. Dê credibilidade à palavra do Senhor. Você que não tem, que até então a palavra do Senhor tem sido como um livro qualquer, como, enfim, e até como descaso, como eu já fiz referência. Eu convido você, seja criança, seja adolescente, seja jovem, seja meia-idade, melhor idade. Aqui nós podemos encontrar o de melhor. E nós precisamos ouvir a palavra do Senhor em todos os tempos. Há descontentamento quando ocorre o descaso
para quem ama a verdade. E quando, meus amados, Deus é abandonado. O que é que eu quero dizer com isto? Porque Deus jamais vai ficar contente quando há o descaso. E aqui no contexto, aqueles que amam a verdade e que falam a verdade e que às vezes alguns olham com descaso. Imagina só Deus em relação ao homem nesses dias em que nós estamos a viver. Mais uma vez eu digo, meu amigo, minha amiga, aquele Deus que criou os céus, criou a terra e tudo o que nele há, esse Deus, Ele ama-te, esse Deus, Ele procura-te, esse Deus quer que você compreenda o grande amor dele em relação a você. Por isso, vamos valorizar o que Deus tem de melhor para nos ensinar, para nos dirigir, para nos conduzir a um porto seguro. Abandonar Deus não é a solução. E aqui, o versículo de número 6 do texto que nós lemos. E nós vemos aqui que no versículo 6 diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Nós vamos ver que no contexto aqui, aqueles que deveriam ministrar de uma forma com veracidade ao povo, eles também tinham rejeitado, tinham abandonado a Deus. Por isso, nós vamos ver que houve naquele tempo uma falta de conhecimento, mas nós podemos ver aqui por quê? Porque eles rejeitaram a Deus, o povo, os sacerdotes, os líderes. Eu quero dizer, quando Deus é abandonado, instala-se a confusão. Deus disse: chegue a Ele, e Ele estará presente. Isaías, no capítulo 55, no versículo 6, Deus diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o quanto Ele está perto. Eu quero dizer, o homem sem Deus, sozinho, jamais ele consegue governar a sua vida. Por isso nós vivemos no mundo, volto a fazer referência, quando o homem abandona Deus, instala-se uma grande confusão. Porque quando nós lemos no Evangelho de João, no capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, nós vamos ver aquela trajetória maravilhosa, e precisamente no capítulo 16, nós vamos ver que o Senhor, quando foi, Ele enviou o Espírito Santo, o Espírito que orienta, o Espírito que capacita, o Espírito que tem conselho, e nós sabemos quão maravilhoso é poder perceber que Deus, sim, sem dúvida alguma, Ele não é um Deus de confusão. Quando Deus é abandonado, o caminhar, quer dizer, o homem ao caminhar, andam à deriva, sem saber qual é o rumo certo a tomar. E é mesmo isto. Deus criou o homem com uma capacidade para o buscar, para o adorar. Deus, quando criou o homem, Deus criou o homem para que o homem voltasse, estivesse inteiramente no conhecimento dele. Por isso, quando o homem quer trilhar por caminhos segundo os seus preceitos, não vai ao longe. E aqui eu posso perceber um homem que é um grande exemplo, Jó. E por que
que eu faço referência a Jó? Porque quando lemos o livro de Jó, nós vamos ver que Jó passou por várias tribulações, por várias situações difíceis, mas, no entanto, eu posso aprender que Jó aqui registra: assim são as veredas de todos quantos esquecem de Deus. E a esperança hipócrita perecerá. Então, assim são as veredas de todos quantos esquecem de Deus. E quais são? A sua presença fica frustrada, a sua confiança será como a teia de aranha. Por isso é importante confiar nesse Deus e não o abandonar. Quando não conhece Deus, perde a bênção. E não consegue andar em rumo certo, quer dizer, paira por rumos incertos. E é verdade que tudo aquilo que o homem semear, isto o homem vai colher. Então nós vemos que Deus, quando usa o profeta Oséias, no versículo 6, que nós já lemos, nós vamos ver que o povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. E mais uma vez, Paulo é enfático na sua carta aos Romanos, e como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. É interessante isto. Quando o tempo que Oséias escreveu até Paulo, e o tempo que Paulo escreveu até nós vamos ver várias gerações, vários tempos passaram. Mas quando eu olho à minha volta, eu posso perceber que esta palavra, ela não foi simplesmente temporal, mas ela é intemporal. Porque todos os conceitos vividos através do homem naquele tempo, nós podemos presenciar no tempo em que nós estamos a viver. E aqui eu quero dizer, isso não é ser um profeta da desgraça num contexto contemporâneo que se vive, mas é uma alerta da palavra de Deus para os tempos que nós estamos a viver. Bom seria se todo homem compreendesse que a verdade de Deus, ela prevalece. Bom se todo homem compreendesse a magnitude desse Deus e deixar-se ser guiado pela sua palavra. Mais uma vez, meus amados irmãos, é tempo de nós buscarmos a Deus. É tempo de nós clamarmos a Deus. É tempo de nós, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, nós que acreditamos na verdade de Deus, é tempo de nós clamarmos a Deus. Porque com certeza Deus tem o melhor para aqueles que lhe obedecem, para aqueles que estão fundamentados na sua palavra. De uma vez por toda, voltar com o coração quebrantado para Deus, rasgando não as vestes, mas o coração. Deus não é vingativo, como muitos pensam. Mas quando o homem vira-lhes as costas, ele usa métodos para poder despertar
o homem. Não é Deus que abandona o homem, é o homem que abandona Deus. E quando o homem abandona Deus, volta a dizer, é a mesma coisa que ele está dizendo, eu não preciso de ti, eu consigo governar sozinho. Deus é o Criador. Deus criou o homem. Imagina só um filho usando essas expressões para o seu progenitor, ao dizer, eu não preciso de ti, eu consigo governar sozinho. E caminha por caminhos e depois ao fim vai chegar à conclusão, que rumo eu tomei na minha vida? E a Bíblia fala sobre isso, de um filho pródigo. Mas eu quero dizer uma coisa nesta hora. É tempo de voltar para Deus. Deus está mais despertando o mundo. Deus está a chamar o mundo através da sua palavra, a palavra de Deus. Eu não tenho dúvida alguma que ela está a cumprir. Por isso, Igreja de Jesus, vamos continuar unidos, ainda que não podendo estar presentes fisicamente, mas com a nossa força, juntos, nós podemos buscar ao Senhor e Deus trará e fará em nós aquilo que nós acreditamos das suas promessas na sua palavra. Porque a palavra de Deus, ela cumprirá. Estejamos em alerta com o que Ele tem a fazer e a concretizar. Conclusão. Ainda que as pessoas não amem com a verdade, Deus mostrou e mostra que amou o mundo de uma maneira que, se nós quiséssemos compreender de forma humana, nosso conhecimento seria limitado. Porque aqueles que o abandonou e aqueles que o abandonam, Ele ainda continua com o seu amor, Ele continua a chamar, como está registrado João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O homem pode colocar Deus de parte, mas qualquer momento que o homem aproximar de Deus, Deus está sempre pronto para o abraçar, para o segurar e para conduzir. Se faltar a compreensão entre as pessoas, Jesus é o melhor a entender as nossas necessidades. Por isso, não fazer descaso do Deus que servimos, ou do Deus que está e quer ser adorado. Com a sapiência ao ápice, Jesus é a verdade absoluta que as pessoas não podem abandonar. E aqui quero finalizar com um versículo bastante conhecido. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade de Deus, ela prevalece. Que Deus abençoe a sua vida. E a você que ainda não teve um encontro pessoal com o Senhor, a você que tem olhado para o que está a ocorrer e às vezes sem ter entendimento, a Bíblia fala desses acontecimentos. Jesus disse que quando estivesse a aproximar a sua vinda, coisas, situações ocorreriam. Por isso eu convido a você, volte para Deus. Busque a Deus. Não negligencie a verdade de Deus. Não faça descaso daquilo que Deus tem
para fazer na sua vida. Nunca abandonar Deus será a solução. Que Deus os abençoe. Nós vamos ainda louvar ao Senhor com mais um hino, um corinho, melhor dizendo. E ao louvar o Senhor com esse corinho, depois a minha esposa estará finalizando com a oração. Vamos então ainda louvar ao Senhor com mais um corinho. Senhor, meu Deus, meu Pai, te dou graças e louvores, Senhor, por mais este momento, ó Pai, temos ouvido, Senhor, a Tua palavra, temos cantado hinos e louvores a Ti, meu Pai, que, ó Pai Santo, possa chegar a todos que tiveram alcance, Senhor, que possam meditar na Tua palavra, Senhor, e que possam reconhecer que somente Tu és Deus, o Senhor, Criador de todas as coisas, Pai, e que nos criaste para o Teu louvor e para a Tua adoração, Senhor. Paizinho amado, eu te peço por todos aqueles, ó Pai, que necessitam de Ti, Senhor, que se encontram hospitalizados, meu Deus, todos aqueles que estão trabalhando, Senhor, na frente de Deus Santo, ó Pai, Tu possa ser com cada um, meu Deus, fortalecendo, ó Deus, a cada um deles, Senhor. Fica conosco, ó Pai, e nos dando a Tua graça, Senhor. Eu te agradeço em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. No próximo domingo, às 11 da manhã, mais uma vez nós estaremos juntos. Que Deus continue abençoando a sua vida. Toda a Tua graça, Senhor. Eu te agradeço em nome
às 11 da manhã, mais uma vez nós estaremos juntos. Que Deus continue abençoando a sua vida.